sétimo ano para a atividade de vocês. Essa atividade de vocês, ela é uma continuação da atividade anterior, que estava se referindo ao sistema nervoso. É uma atividade de revisão do ano passado. E aí vocês têm um texto. O texto é o seguinte, as drogas e o sistema nervoso. Como que as drogas agem no nosso sistema nervoso? Lembrando aí que o sistema nervoso é aquele que comanda todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Então, se o sistema nervoso controla essas ações, então quando nós fazemos o uso dessas drogas, que podem ser chamadas drogas psicotrópicas, o que acontece? Podem provocar alterações físicas e psicológicas no nosso organismo, trazendo aí até em algumas situações problemas, né? E aí, o que seriam essas drogas aí? Elas podem ser substâncias naturais, né, que nós encontramos no meio ambiente, ou as sintéticas, que são fabricadas aí pela indústria. E aí, elas têm uma capacidade de alterar o nosso funcionamento. Elas são divididas em dois grupos, essas drogas, lícitas e as ilícitas. E aí, o que seriam as drogas lícitas? As lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e comercializadas de uma forma livre e aceitas pela sociedade. E aí nós temos aí, que poderiam ser essas: o cigarro, o álcool e as drogas que nós utilizamos aí como moderadores de apetite, remédios para diminuir a ansiedade. Então essas seriam drogas lícitas para ajudar no controle aí das nossas atividades. E aí nós temos também as drogas ilícitas. O que seriam as ilícitas? As ilícitas são aquelas que a comercialização ela é proibida pela legislação. São drogas que são consideradas ameaçadoras, né? Porque elas trazem um dano maior ao nosso sistema nervoso. Então, quais seriam essas ilícitas? A cocaína, a maconha, o crack, a heroína, porque elas causam algum distúrbio, tanto aí na nossa personalidade, a parte física, quanto a psicológica aí. Então, são problemas que nós temos. E agora, então, nós vamos para a atividade de vocês. Primeiramente, vocês têm umas questões para responderem. E aí, lembrando que para vocês responderem, igual aqui vocês têm 3 linhas, vocês podem responder nessas 3 linhas. Não sei a resposta, dá uma olhada no texto, investiga o texto, porque a ciência vocês não encontram nada pronto, vocês têm que investigar. Então, a letra A, vocês vão responder para mim o que são drogas psicotrópicas, né? O que seriam esses tipos de drogas? A B, como essas drogas agem no nosso organismo, no sistema nervoso. A letra C, qual a diferença entre drogas lícitas e as drogas ilícitas, certo? Então vamos lá, continuando aqui, nós temos um outro texto falando sobre a percepção de estímulos pelos seres humanos. É uma continuação do sistema nervoso, Nós, seres humanos, nós temos aí vários receptores que são distribuídos pelo nosso corpo. E estão concentrados principalmente nos nossos órgãos sensoriais, que são eles: olhos, orelhas, pele, nariz e a língua. E aí eles recebem esses estímulos, eles são captados e são encaminhados para o cérebro, né, que vai transformar esse estímulo aí. E aí, dependendo do estímulo que nós recebemos, o nosso corpo ele vai responder através de impulsos nervosos. E aí, de acordo com a natureza do estímulo, nós podemos classificar ele sendo um estímulo quimiorreceptor, que é aquele que o nosso cérebro responde a partir de um estímulo químico ou de um medicamento. Nós temos um estímulo aí que ele é respondido através de fontes luminosas, nós chamamos eles de fotorreceptores. Temos também aqui uma outra classificação de um receptor, que é o mecanorreceptores, que eles respondem de acordo com estímulos de pressão, tensão e som, né?
ou audição que nós falamos. E temos também um outro receptor, que é o termorreceptor, que ele responde de acordo com o estímulo de temperatura. Isso tudo são receptores, esses 4 aqui, que nós encontramos, que nós temos no nosso corpo, né, que recebem aí essas informações e encaminham para o cérebro. E aí nós vamos para a nossa questão 2. A questão 2, vocês têm complete aí um quadro, que vocês têm um estímulo do lado. Vocês vão falar que sentido que está sendo usado nesse estímulo e que tipo de receptor está sendo usado. Igual eu tenho aqui, substâncias do ar, as substâncias do ar. Que sentido está sendo utilizado, que sentido do meu corpo está sendo utilizado para receber essas substâncias do ar. E aí, como que é chamado esse receptor, no caso, como que ele pode ser classificado, esse que está recebendo esse estímulo? Ele é um quimiorreceptor, ele vai ser um fotorreceptor, um mecanorreceptor ou um termorreceptor? Então, vocês vão dar uma olhada aí, porque ele está recebendo um estímulo do ar, né? Qual seria? Então, vocês vão responder do lado, sentido, se é o olfato, o paladar, o tato, a audição, o sentido, e o receptor, se ele é um quimiorreceptor, um termorreceptor. Então, vocês vão dar uma olhadinha ali. Então, vamos lá para a nossa terceira atividade, que é uma atividade prática, fácil, que vocês vão colocar agora essa percepção que vocês compreenderam ali à prova. Igual os nossos olhos captam a luz por meio de receptores, chamados aí de fotorreceptores, que levam a informação ao nosso cérebro, onde a interpretação da imagem ela é feita. Então, o nosso sentido ele precisa captar essas informações a partir aí dos fotorreceptores. Aí aqui, ó, essa interpretação, ela pode estar enganada? Olha a pergunta, hein? Essa interpretação pode estar enganada? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão precisar aqui do material cartolina, uma caneta, 2 réguas. Ah, mas eu não tenho cartolina, professora. Mas tem uma folha de chamex ou uma folha em branco ou talvez um papel de presente que a parte tenha que ser branca, né? A parte tem que ser branca para fazer essa recepção de estímulos aí. Então, se não tiver cartolina, vocês vão olhar o material que vocês têm em casa, mas que seja uma folha branca para vocês fazerem essa tarefa. E aí vocês vão seguir as instruções aqui embaixo, vão fazer e depois vocês vão comentar ali no grupo e descrever aqui embaixo o que aconteceu nessa experiência, certo?